Entre agosto e outubro de 1942, durante o ponto mais violento do Holocausto, a Alemanha nazi levou a cabo a eliminação sistemática de 1,5 milhão de judeus em só 3 meses. Os comboios, organizados com exatidão ferroviária, partiam de mais de 400 comunidades para os campos de extermínio de Treblinka, Belzec e Sobibor, na Polônia ocupada. Os registros conservados indicam que 500 mil pessoas foram transportadas cada mês. 15 mil mortes diárias convertidas numa estatística eficiente. Era a 4ª parte do total dos 5.800.000 judeus exterminados durante a guerra. Cada comboio seguia o mesmo percurso e terminava no mesmo silêncio. O sistema funcionava como uma maquinaria sem rosto, movida por horários, ordens e fumo. Ninguém via o final, apenas o vazio que deixavam os comboios de regresso. Hoje, mais de 80 anos depois, os dados permanecem, os números são conhecidos, mas a pergunta continua aberta. O que fizeram com os corpos de todos eles? O ascenso nazi, como se fabricou um inimigo dentro da Alemanha. Nos primeiros meses de 1933, a Alemanha entrou numa etapa de agitação política que mudaria por completo o seu destino. Adolf Hitler, líder do Partido Nacional Socialista, foi nomeado chanceler a 30 de janeiro. Desde esse momento, o país começou a transformar-se num regime onde a lealdade, o medo e a propaganda dominaram cada aspecto da vida pública. Com um discurso que prometia ordem e grandeza, Hitler convenceu uma nação debilitada pela crise econômica e pelo ressentimento do Tratado de Versalhes, de que ele tinha a resposta para restaurar o seu orgulho. O que parecia uma mudança política ordinária converteu-se na criação de um sistema total que definiria quem pertencia ao povo e quem devia ser eliminado. Apenas instalado no poder, Hitler agiu com rapidez. O partido nazi ainda não tinha a maioria no Reichstag, mas a sua posição era forte o suficiente para manipular as instituições. Göring, nomeado ministro do Interior na Prússia, utilizou a polícia como um braço político do movimento. As forças da ordem foram preenchidas com homens das SA e das SS, que respondiam só ao Führer. As rusgas noturnas, os golpes nas portas e as detenções arbitrárias converteram-se em parte da paisagem urbana. Milhares de opositores, comunistas, social-democratas e liberais foram detidos sem acusações. As prisões não bastavam e começaram a ser usados edifícios improvisados para manter os prisioneiros sob vigilância e tortura. Era a primeira vez que o terror do partido se exercia com respaldo oficial. Entretanto, o regime ampliava o seu controle público com gestos cuidadosamente calculados para projetar força e unidade. O incêndio do Reichstag, ocorrido na noite de 27 de fevereiro de 1933, foi o ponto de inflexão. Enquanto Hitler jantava em casa de Goebbels, chegou a notícia de que o edifício do parlamento ardia em chamas. Em questão de minutos, ambos se dirigiram ao local. Göring, fora de si, gritava que os comunistas tinham começado uma revolução. A versão oficial culpou os inimigos do Estado e o suposto complô vermelho. Embora nunca se tenha comprovado, o governo utilizou o incêndio como justificação para eliminar toda a oposição. Nessa mesma noite, dezenas de líderes comunistas e social-democratas foram presos, entre eles membros do próprio Reichstag, que por lei eram imunes. A imprensa controlada repetiu a história de um levantamento iminente e difundiu documentos falsos que falavam de um plano para incendiar museus e assassinar civis. Ninguém voltou a ver esses papéis, mas serviram para semear o medo e justificar o decreto que suspendeu as liberdades civis. A 28 de fevereiro, Hindenburg assinou o decreto do incêndio do Reichstag, que anulou os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de Weimar. A partir de então, o Estado podia deter, revistar e vigiar sem restrições. Foi o passo legal que deu forma à ditadura. Hitler compreendeu que a aparência de legalidade lhe permitiria destruir o sistema por dentro. Pouco depois, com os comunistas perseguidos e os opositores silenciados, o Reichstag aprovou a lei habilitante, que outorgou ao seu gabinete o poder de governar por decreto durante 4 anos. Na prática, o parlamento deixou de existir. Através de uma cerimônia cuidadosamente montada na igreja da guarnição de Potsdam, Hitler apresentou-se como continuador das glórias prussianas.
Ali, em frente aos velhos generais, inclinou a cabeça perante o ancião presidente Hindenburg e prometeu unidade entre o novo regime e o exército. Atrás dessa imagem solene, a democracia alemã tinha morrido. A maquinaria propagandística trabalhou sem descanso. Goebbels, já como ministro da propaganda, entendia que o cinema, a rádio e os espetáculos públicos deviam formar uma só mensagem. O seu princípio era simples: repetir com variações até que a população cresce ter chegado por si mesma às conclusões desejadas. Enquanto alguns agitadores, como Streicher, usavam insultos grosseiros contra os judeus nas suas publicações, Goebbels preferia uma persuasão mais refinada. Em vez de impor, mostrava. Nos seus filmes, a figura do judeu aparecia associada à ruína econômica ou à corrupção moral, sem necessidade de discursos. Assim, a hostilidade para com os judeus convertia-se numa emoção partilhada, não numa ordem do governo. Hitler aprovava esse método, consciente de que a aceitação devia surgir da rua. Em paralelo, o regime promoveu a ideia da Volksgemeinschaft, a comunidade do povo. Sob essa consigna, os alemães foram divididos entre os que pertenciam à nação racial e os que ficavam de fora. A pertença não dependia da fé nem do idioma, mas sim do sangue. Os judeus, os comunistas e os dissidentes eram definidos como estranhos a essa comunidade. A mensagem era que só uma Alemanha unida e pura podia levantar-se das suas derrotas. Essa retórica repetiu-se nos comícios e nas salas de aula. As juventudes hitlerianas e a Liga de Raparigas Alemãs foram criadas para formar os jovens na lealdade absoluta ao Führer. Ensinava-se que o sacrifício individual para o bem do grupo era a maior virtude. A nação convertia-se num corpo, e Hitler na sua mente. Entretanto, dentro do próprio movimento nazi, a ambição e a violência cresciam. As SA, dirigidas por Ernst Röhm, reclamavam mais poder. A sua ideia de uma revolução social preocupava o exército e os industriais, que temiam perder a sua influência. Hitler precisava de manter a confiança das elites conservadoras, pelo que decidiu atuar. Em junho de 1934, lançou uma purga conhecida como a Noite das Facas Longas. As SS, sob as ordens de Himmler e Heydrich, executaram Röhm e outros líderes das SA. Também caíram antigos adversários políticos e figuras que podiam desafiar a sua autoridade. A violência foi apresentada como um ato necessário para proteger a segurança do Estado. Com essas mortes, Hitler eliminou qualquer voz dissidente dentro do partido e assegurou a lealdade do exército, que o reconheceu como seu chefe supremo após a morte de Hindenburg nesse mesmo ano. Em poucos meses, o Terceiro Reich tinha se consolidado sobre 3 pilares: o medo, a propaganda e a exclusão. O antissemitismo, que no princípio se expressava em discursos e panfletos, começou a institucionalizar-se como base da nova ordem. A sociedade alemã foi moldada para aceitar que a pureza racial justificava qualquer ação do Estado. As ruas iluminadas por desfiles, os uniformes, as marchas e as consignas não eram só símbolos. Eram um mecanismo que mantinha viva a ilusão de uma comunidade unida e em ascensão. Quem ficava fora dessa comunidade, especialmente o judeu, era assinalado como uma ameaça à nação. O ascenso de Hitler não foi um golpe repentino, mas sim uma série de passos cuidadosamente planificados. Cada medida, cada decreto, cada imagem nos meios respondia a uma estratégia de controlo. Quando o regime se apresentou como a voz do povo, muitos creram sinceramente que a Alemanha se estava a levantar das suas cinzas. Ninguém imaginava ainda que essa mesma maquinaria, nascida entre aplausos e bandeiras, terminaria convertida no instrumento mais letal da história moderna. A ditadura tinha começado, e com ela, o processo que levaria à perseguição, ao extermínio e ao desaparecimento de milhões de seres humanos. Mas em 1933, tudo parecia um renascer. Só o tempo revelaria que aquele novo começo estava construído sobre os alicerces do ódio. Mein Kampf, o Manual do Ódio. Quando Hitler redigiu Mein Kampf na prisão de Landsberg, entre 1924 e 1925, não imaginava que aquele texto se transformaria na base ideológica do regime que mais tarde dominaria a Alemanha. O livro, escrito com a ajuda de Rudolf Hess, condensava a visão do mundo que guiaria cada uma das suas decisões políticas. Ali estavam os alicerces do ódio racial,
a obsessão pela pureza de sangue e a convicção de que o povo alemão tinha um destino superior. Hitler apresentava os judeus como a raiz de todos os males, a decadência cultural, a derrota militar e a ruína econômica. Assinalava-os como inimigos internos que contaminavam o corpo da nação. Desde as suas primeiras páginas, o texto unia política, raça e destino numa fórmula perigosa que convertia o preconceito em programa de governo. A obra insistia na ideia de uma luta constante entre raças, inspirada numa interpretação distorcida do darwinismo social. Para Hitler, a história era uma guerra biológica onde só as raças fortes sobreviviam e as fracas deviam desaparecer. A mistura racial era descrita como uma forma de degeneração e, na sua lógica, a miscigenação equivalia à morte cultural. Sustentava que o Estado devia assumir a tarefa de proteger a pureza do povo alemão, impedindo uniões indesejáveis e eliminando quem representasse uma ameaça genética. Na sua visão, o amor, a religião ou a ética ficavam subordinados à biologia. Cada indivíduo existia unicamente como parte de um corpo racial, cuja saúde devia ser preservada acima de tudo. Assim, nos seus capítulos definia o conceito de nação em termos estritamente raciais. Para Hitler, o povo alemão não se unia por fronteiras nem por idioma, mas sim por sangue. Essa comunidade biológica devia expandir-se para assegurar o seu espaço vital, o Lebensraum, para leste da Europa. Considerava que os eslavos e outros povos eram raças inferiores destinadas a servir ou desaparecer. Nessa visão, a guerra não era uma tragédia, mas sim uma necessidade natural para garantir a sobrevivência da raça superior. O território era visto como um organismo que devia crescer ou morrer, e os povos conquistados como matéria descartável. O que mais tarde se conheceria como a solução final já estava insinuado. A ideia de que certos grupos humanos não tinham direito a existir dentro da nova ordem alemã. Por outra parte, o tom narrativo alternava entre a queixa e o mandato. Hitler relatava a sua experiência em Viena, onde afirmava ter descoberto a suposta natureza do judeu. Descrevia os seus traços físicos, o seu modo de falar, a sua presença nas artes ou na imprensa, e a partir dessas observações, imaginava uma teoria racial. Sustentava que o judeu não tinha cultura própria e que só podia viver parasitando as de outros. Acusava-o de ter inventado tanto o capitalismo financeiro como o comunismo, como se ambos fossem parte do mesmo plano. Essa contradição não importava. A função do texto era reforçar um inimigo comum que justificasse todos os males. Assim, o leitor encontrava uma explicação simples para a crise alemã: o judeu como culpado universal. Hitler apresentava, além disso, uma relação direta entre raça e cultura. No seu esquema, a criatividade e a capacidade de construir civilização pertenciam só às raças arianas. Todo o avanço técnico ou artístico era atribuído ao gênio nórdico. As demais raças, dizia, eram incapazes de manter o que recebiam e terminavam corrompendo o legado dos superiores. Essa ideia converteu-se num dos pilares do sistema educativo do Terceiro Reich. Nos manuais escolares, a história foi reescrita para mostrar os alemães como herdeiros naturais da humanidade. As crianças aprendiam que o seu sangue as unia ao passado glorioso dos teutões e que a sua missão era proteger essa herança. As juventudes hitlerianas repetiriam essa lição até a transformar num dogma. Ao mesmo tempo, Mein Kampf converteu-se dentro do partido nazi numa espécie de catecismo. Cada militante devia conhecer os seus capítulos e aplicar as suas ideias no trabalho político. Nas escolas de formação do partido, recitavam-se fragmentos inteiros e analisavam-se as suas frases como se fossem doutrinas sagradas. Nos casamentos de oficiais e nas cerimônias públicas, o livro era entregue como presente oficial do Estado. A sua função era clara: substituir a religião tradicional por um credo racial. O Führer aparecia como o profeta de um destino biológico que exigia obediência total. A mistura de pseudociência, mito e nacionalismo criava uma fé nova onde o extermínio era visto como ato moral. O texto também delineava a estrutura do Estado que viria. Hitler afirmava que a democracia era um erro porque punha o poder nas mãos das massas ignorantes. Só uma autoridade forte, guiada por uma visão racial, podia garantir a ordem. Essa ideia justificava a liderança absoluta. O indivíduo desaparecia perante a comunidade e a comunidade perante o líder. A política transformava-se em biologia aplicada.
Dessa lógica, eliminar os inferiores não era crueldade, mas sim uma obrigação para o futuro da espécie. O livro convertia o assassinato em teoria e a exclusão em dever patriótico. Quando anos depois as câmaras de gás começaram a funcionar, não foi um desvio, mas sim a consequência natural de uma doutrina que tinha sido escrita, publicada e ensinada durante quase uma década. Nas salas de aula, o pensamento de Mein Kampf se infiltrou em cada matéria. A biologia ensinava hierarquias raciais, a história, a missão civilizadora do povo alemão. A literatura exaltava o sangue e o solo, e a religião foi deslocada por um culto à nação. Os retratos de Hitler ocupavam o lugar dos crucifixos, e as orações escolares transformaram-se em juramentos ao Führer. A geração que cresceu sob essas ideias foi educada não para raciocinar, mas para crer. Quando em 1939 começaram as deportações e em 1941 o extermínio, essas mentes já tinham sido moldadas para aceitar a eliminação dos inimigos biológicos como parte da ordem natural. As leis raciais, quando a exclusão se transformou em norma. Em 1935, a Alemanha encontrava-se sob um regime que já tinha desmantelado por completo a estrutura democrática. O poder do Partido Nazi era total, e a propaganda tinha conseguido que grande parte da população cresce na necessidade de uma comunidade racialmente homogênea. Naquele ano, o governo deu um passo decisivo na legalização do antissemitismo. Durante o congresso do partido em Nuremberg, Hitler anunciou as novas leis raciais que marcariam a ruptura definitiva entre os judeus e o resto dos cidadãos alemães. As chamadas Leis de Nuremberg estabeleceram uma definição jurídica de quem era considerado judeu, baseada não na religião nem na prática cultural, mas sim na ascendência biológica. Bastava ter um avô judeu para ser excluído da comunidade nacional. O texto das leis foi breve, mas devastador. A primeira, denominada Lei para a Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã, proibia os casamentos e relações sexuais entre judeus e não-judeus. Também impedia que empregadas alemãs trabalhassem em casas judaicas se fossem menores de 45 anos, sob o argumento de evitar a tentação de contaminação racial. A segunda, a Lei de Cidadania do Reich, retirava aos judeus a sua condição de cidadãos alemães e convertia-os em simples sujeitos do Estado. Da noite para o dia, centenas de milhares de pessoas perderam direitos políticos, laborais e sociais. Não podiam votar, ocupar cargos públicos nem servir no exército. Os seus documentos foram marcados com a letra JT e os certificados de nascimento, casamento e óbito foram revistos para registrar a ascendência de cada família. O Estado organizou um censo racial exaustivo. Os funcionários recolheram dados de igrejas, registros civis e escolas para identificar quem tivesse antepassados judeus. As famílias foram classificadas em categorias: ariano puro, mestiço de primeiro grau ou mestiço de segundo grau. Este sistema burocrático de controlo biológico permitiu estabelecer listas e arquivos que mais tarde seriam usados para as deportações. O que na aparência era uma medida administrativa, converteu-se numa ferramenta de perseguição sistemática. As instituições científicas participaram ativamente nesse processo. Médicos, genealogistas e antropólogos forneceram estudos que confirmavam a superioridade da raça germânica e davam aparência de legitimidade às medidas raciais. Nas universidades, os professores judeus foram expulsos e as bibliotecas começaram a eliminar os livros escritos por autores judeus ou considerados degenerados. Os boicotes a negócios judeus já tinham começado em 1933, mas a partir de 1935 tornaram-se uma política permanente. As lojas foram assinaladas com cartazes que diziam "Alemão, não compres aqui", ou com a estrela de David pintada nas montras. Agitadores do partido postavam-se em frente aos comércios para intimidar os clientes. As fábricas e escritórios despediram empregados judeus, e nos hospitais, médicos e enfermeiras foram substituídos por arianos. A mensagem era clara. Não se tratava só de separar, mas sim de apagar a presença judaica da vida cotidiana. Os jornais publicavam listas de profissionais a evitar, e os cinemas difundiam noticiários onde se apresentava os judeus como responsáveis pela miséria do país. Nos bairros, os vizinhos começaram a vigiar-se entre si,
E muitos participaram nas humilhações públicas de famílias judaicas, convencidos de estarem a defender a pureza do povo. As escolas adotaram a ideologia racial como parte do ensino. As crianças aprendiam a identificar os traços judeus em desenhos e fotografias. Nas aulas de biologia mostravam-se crânios e mapas de supostas diferenças raciais. Os professores ensinavam que a miscigenação enfraquecia a nação e que a missão da juventude alemã era manter a pureza da linhagem. Nos pátios escolares fomentava-se a exclusão. Os alunos judeus eram obrigados a sentar-se à parte ou a usar distintivos que os assinalavam como diferentes. Muitos foram expulsos diretamente. As universidades eliminaram vagas e negaram títulos a quem não pudesse demonstrar ascendência ariana. O conhecimento, como tudo o mais, converteu-se num instrumento do regime. Em 1938, a tensão chegou ao seu ponto máximo. A noite de 9 para 10 de novembro ocorreu a Kristallnacht, a noite dos cristais partidos. A desculpa foi o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um jovem judeu polaco, mas o ataque tinha sido planeado desde o Ministério da Propaganda. Goebbels coordenou as ações e ordenou às SA e às SS que destruíssem sem piedade tudo o que pertencesse a judeus. Milhares de sinagogas arderam em todo o país. Montras foram destruídas e negócios saqueados enquanto a polícia observava sem intervir. Centenas de judeus foram assassinados e mais de 30 mil homens enviados para os campos de concentração. Os bombeiros só podiam atuar para evitar que o fogo atingisse edifícios alemães. Os detidos foram libertados semanas depois, mas só após entregarem as suas propriedades e pagarem reparações pelos danos dos pogroms. A violência já não era marginal, mas sim oficial. A Kristallnacht marcou o final de qualquer ilusão de segurança. As ruas encheram-se de fumo e vidros partidos, e a mensagem foi inequívoca. O Estado não só tolerava a agressão, como a dirigia. Os jornais controlados pelo regime publicaram manchetes que culpavam os judeus pelos distúrbios e justificavam as detenções. As companhias de seguros receberam ordens de não pagar indemnizações aos proprietários judeus. A partir de então, o despojo foi sistemático. As empresas foram arianizadas, ou seja, transferidas para as mãos de alemães puros, a preços simbólicos. As casas, os móveis e as joias passaram a ser propriedade do Estado ou de membros do partido. A economia transformou-se num instrumento para financiar a exclusão. Em paralelo, o sistema de campos de concentração começou a expandir-se. Os primeiros, como Dachau e Buchenwald, não estavam destinados ao extermínio, mas sim ao castigo e à reeducação política. Ali foram enviados opositores, sindicalistas e, cada vez com maior frequência, judeus acusados de delitos raciais. Os prisioneiros eram obrigados a realizar trabalhos forçados e submetidos a uma disciplina brutal. Os relatórios internos do regime falavam deles como centros de prevenção do delito ou instituições corretivas, mas na realidade funcionavam como laboratórios de controlo e violência. As SS utilizavam os detidos como mão de obra gratuita e como exemplo do que esperava a qualquer um que se desviasse das normas do partido. Dachau converteu-se no modelo que serviria de base para os campos de extermínio posteriores. O isolamento social também teve um componente simbólico. Os sinais e avisos multiplicaram-se, proibido o acesso a cães e judeus, só para arianos, entrada exclusiva para membros do partido. Os judeus foram expulsos de clubes, parques, teatros e transportes públicos. Nas cidades maiores, criaram-se zonas restritas onde podiam residir, uma prefiguração dos guetos que mais tarde se estabeleceriam nos territórios ocupados. As famílias viviam sob vigilância constante, com inspeções da Gestapo que procuravam qualquer desculpa para deter ou deportar. O medo converteu-se em parte da rotina. Cada carta ou chamada podia ser interceptada, e cada gesto mal interpretado podia acabar na prisão. No final de 1938, mais de metade dos judeus alemães tinha perdido os seus trabalhos e propriedades. As fronteiras fecharam-se para impedir a imigração, e os países vizinhos começaram a recusar os refugiados. A sociedade alemã, moldada por anos de propaganda, aceitou a nova realidade com indiferença. O isolamento era tão completo que os judeus já não faziam parte da vida pública. Não eram vistos, ouvidos, nem mencionados.
Tinham sido reduzidos a uma categoria administrativa, a um registro nos arquivos do Estado. O processo de exclusão tinha alcançado a sua meta: eliminar a sua existência sem necessidade de os matar, pelo menos ainda. A etapa compreendida entre 1935 e 1938 foi o ensaio geral do genocídio. Tudo se fazia dentro da lei, com decretos, censos e formulários. O crime camuflava-se sob a aparência da ordem. As leis de Nuremberg não só definiram a discriminação, como prepararam uma nação inteira para aceitar o passo seguinte. Quando chegou o momento da deportação e da morte, a maioria já tinha aprendido a olhar para o lado. A destruição de um povo começou com tinta e selos muito antes das armas e do gás. A bala como solução, os fuzilamentos em massa. No verão de 1941, quando a Alemanha lançou a invasão contra a União Soviética, o objetivo militar misturou-se com uma ordem de extermínio. Atrás do exército avançavam os Einsatzgruppen, unidades móveis formadas por membros das SS, a polícia e voluntários recrutados para executar civis. A sua tarefa, definida por Heydrich num documento datado de 2 de julho de 1941, era eliminar comissários comunistas, intelectuais, ciganos e, sobretudo, os judeus dos territórios ocupados. Ali, nos povoados e campos abertos da Ucrânia, Bielorrússia e Lituânia, começou um novo tipo de assassinato. Sem campos, sem gás, sem câmaras. Só homens com fuzis seguindo ordens. As tropas de ocupação entraram nas aldeias anunciando registros e censos. Reuniam a população judaica sob o pretexto de verificar documentos ou recolocá-los. Em muitos casos, faziam-nos concentrar-se em escolas, sinagogas ou praças. Ao amanhecer, colunas inteiras eram conduzidas para fora do povoado, em direção aos bosques ou barrancos. Os aldeões eram obrigados a segui-los com pás e ferramentas, sem saber que serviriam para cavar as fossas. Nos arredores de Dubno, uma testemunha relatou como os alemães ordenaram cavar uma vala de 50 metros de comprimento e 2 de profundidade. Os homens do lugar trabalharam toda a noite sob a vigilância de soldados e auxiliares locais, enquanto se ouviam os gritos dos prisioneiros na distância. Quando o sol nasceu, começou a matança. O método era sempre o mesmo. Primeiro, as famílias eram obrigadas a despir-se e a deixar os seus pertences em pilhas separadas. Os alemães registravam relógios, joias e documentos antes de os enviar para o Reich. Depois, os prisioneiros eram levados por grupos até a beira da fossa. Os fuzileiros disparavam na nuca ou nas costas e as vítimas caíam umas sobre as outras. Depois chegavam os seguintes grupos e o processo repetia-se. Quando a vala se enchia, cobria-se com terra e cavava-se outra. Nos povoados mais pequenos, a ordem era usar poços naturais ou barrancos, como em Babi Yar, perto de Kiev, onde mais de 30.000 pessoas foram executadas em só 2 dias. Os soldados disparavam até se esgotarem, enquanto oficiais com luvas controlavam o ritmo das execuções e tiravam fotografias. Patrick Desbois recolheu décadas depois testemunhos de aldeões que tinham presenciado essas cenas. Em Torchin, uma mulher recordou como os caminhões traziam grupos de judeus para o campo e os obrigavam a cavar valas antes de serem fuzilados. Os vizinhos eram forçados a recolher a roupa e a tapar as fossas. Em Romanivka, 70 camponeses trabalharam durante 3 dias escavando túmulos para centenas de pessoas. Alguns deviam espalhar cal viva sobre os corpos. Outros eram obrigados a cozinhar para os alemães ou tocar música enquanto soavam os disparos. Muitos contaram que os soldados bebiam e riam durante as execuções. Quando terminavam, faziam desfilar os aldeões em frente aos cadáveres como advertência. O extermínio estendeu-se com rapidez. Na Bielorrússia, os Einsatzgruppen trabalhavam com as polícias locais, que conheciam os nomes e endereços das famílias judaicas. Na Lituânia, os nazis incentivaram os habitantes a organizar pogroms antes de as unidades alemãs chegarem. Em Kaunas, grupos de lituanos assassinaram centenas de pessoas com paus e barras de ferro enquanto os oficiais das SS filmavam a cena. Em cada região, os alemães recrutavam colaboradores, camponeses, guardas ou milicianos que participavam por medo ou por desejo de vingança. Chamavam-lhes auxiliares e davam-lhes uniformes e comida. Em troca, deviam manter a ordem, custodiar os prisioneiros e cobrir as fossas.
Alguns recebiam parte das roupas ou dos objetos das vítimas como pagamento. As vítimas eram transportadas em carros, caminhões ou a pé. Os soldados levavam-nas para a beira dos bosques ou de valas já preparadas. As crianças eram separadas dos pais e, em muitos casos, executadas depois. Algumas testemunhas contaram que os pequenos eram lançados vivos para as fossas ou rematados com uma só bala. Em alguns lugares, usavam-se gramofones ou bandas de música para cobrir o ruído dos disparos. Os aldeões recordavam o som dos motores, as ordens em alemão e o cheiro a pólvora e sangue. Quando as fossas se enchiam, a terra mexia-se durante horas, e os cães uivavam nas noites seguintes. Em Babi Yar, a escala do crime superou todo o precedente. No final de setembro de 1941, o Sonderkommando 4A, sob o comando de Paul Blobel, ordenou aos judeus de Kiev que se reunissem com os seus pertences num ponto da cidade. Foi-lhes dito que seriam transferidos. Homens, mulheres e crianças caminharam durante horas até ao barranco. Ali foram despojados das suas roupas e fuzilados em grupos. As metralhadoras trabalharam sem pausa. Em 2 dias, 33.771 pessoas foram assassinadas. Os corpos formaram camadas separadas por terra e cal. Anos depois, os alemães regressariam ao local para desenterrar e queimar os cadáveres numa tentativa de apagar as provas. Os sobreviventes que tinham sido obrigados a trabalhar nessa operação recordaram que os ossos eram triturados com martelos e os restos dispersados no rio. A rotina do assassinato repetiu-se em centenas de localidades: Hawa-Ruska, Lisinite, Borov, Krupki, Ostrog. Os Einsatzgruppen moviam-se em comboios que combinavam caminhões, motocicletas e furgões de transporte. Chegavam, executavam e partiam. Os relatórios enviados a Berlim detalhavam números exatos: judeus liquidados, 1.245, executados por medidas de segurança, 987. Os oficiais escreviam com linguagem administrativa, sem emoção. Em alguns lugares, os alemães ordenavam fotografar as filas de vítimas antes e depois da execução. Essas imagens circularam internamente como prova de eficiência. As mesmas mãos que seguravam espingardas preenchiam depois formulários com selos oficiais. Os aldeões que ficavam eram testemunhas forçadas. Em Romanivka, as roupas das vítimas foram leiloadas publicamente na escola do povoado. Noutras aldeias, os objetos eram entregues às esposas dos polícias locais. As fossas ficavam abertas durante dias, e o cheiro estendia-se por quilômetros. Quando o vento soprava, o fedor chegava às casas. Muitos camponeses afirmavam que evitavam passar perto dos bosques onde sabiam que havia sepulturas. Alguns foram obrigados a selá-las com cal. Outros tentaram rezar em segredo pelos mortos, mas sabiam que se fossem vistos, podiam ser presos. O silêncio tornou-se uma forma de sobrevivência. O número de vítimas aumentou a cada mês. Os relatórios internos da SS registravam números que revelam a magnitude. O Einsatzgruppe A reportou 229.052 execuções no Báltico e Bielorrússia. O Einsatzgruppe D informou 90.000 no sul da Ucrânia e Crimeia. No final de 1942, várias regiões foram declaradas oficialmente livres de judeus. As matanças continuaram em povoados isolados até 1943, quando as linhas da frente começaram a recuar. No total, mais de 2 milhões de pessoas foram assassinadas com balas no leste da Europa. Nenhum campo de concentração teve tanta capacidade de morte imediata. A violência afetou inclusive os próprios carrascos. Alguns oficiais de polícia e soldados das SS sofreram crises durante as execuções. Testemunhas relataram que vários vomitavam ou pediam para ser substituídos depois de disparar contra crianças. Em Minsk, Himmler presenciou pessoalmente uma execução e saiu do local visivelmente perturbado. Pouco depois, ordenou procurar métodos mais humanos, uma frase que encobria a intenção de mecanizar a morte. Dessa busca surgiriam os primeiros testes com gás que desembocariam nos campos de extermínio. Mas antes disso, milhões já tinham sido eliminados cara a cara, em barrancos, fossas e bosques. A bala foi a primeira ferramenta do genocídio moderno. Não necessitava de câmaras nem de fornos, bastavam ordens, armas e silêncio. Cada povoado converteu-se num cenário repetido.
Os caminhões, as valas, os disparos à terra revolvida. Nas aldeias onde Desbois entrevistou os sobreviventes, as fossas continuavam visíveis sob a relva. Os anciãos podiam assinalar com o dedo onde começavam e terminavam. Sob esses campos, os corpos permaneciam onde caíram, sem nome nem sepultura. Aquela parte do Holocausto não teve arames farpados nem comboios, só homens comuns que disparavam contra outros homens, e povoados inteiros que aprenderam a viver com os mortos enterrados sob os seus pés. Centros de destruição humana, o nascimento dos campos de extermínio. O passo dos fuzilamentos rurais para a morte industrial foi rápido e metódico. Em 1941, quando as execuções em massa começaram a afetar a moral dos próprios carrascos, os hierarcas das SS buscaram um método que eliminasse o contato direto entre assassino e vítima. A resposta surgiu de uma experiência prévia. O programa de eutanásia T4, que tinha empregado gás para matar doentes mentais e deficientes em hospitais alemães. Essa tecnologia, originalmente desenvolvida por médicos como Brandt e Wiedemann, foi adaptada para um novo propósito: o extermínio total dos judeus europeus. Desse experimento nasceriam os campos da morte, instalações desenhadas exclusivamente para matar. O protótipo inicial deste sistema seria desenvolvido e aperfeiçoado nos meses seguintes, convertendo-se no antecedente direto dos centros de extermínio que operaram ao longo do continente. O modelo estendeu-se. No final de 1941, começou a construção do campo de Belzec, no sudeste da Polônia. O responsável foi Christian Wirth, um antigo oficial da Gestapo com experiência direta nas câmaras de gás do programa T4. Belzec foi o primeiro campo desenhado desde o princípio para exterminar. Não tinha função de trabalho nem de prisão, só entrada e saída, vida e morte. Os comboios chegavam até uma plataforma interna, os prisioneiros eram recebidos com sinais que simulavam uma estação e eram conduzidos para os chuveiros. As câmaras estavam conectadas a motores que libertavam monóxido de carbono. Em março de 1942, o primeiro transporte chegou e o processo começou. Centenas de pessoas morreram em questão de minutos, enquanto os oficiais observavam o funcionamento do sistema. A Operação Reinhard, impulsionada por Himmler após o sucesso de Belzec, deu origem a outros dois campos, Sobibor e Treblinka. Ambos seguiram o mesmo padrão de design, aperfeiçoando os métodos de engano e eliminação. Em Sobibor, o arquiteto do sistema foi Franz Stangl, também veterano do programa de eutanásia. O campo dividia-se em 3 zonas separadas por cercas cobertas de ramos: a de recepção, a de trabalhos forçados e a de extermínio. Os recém-chegados eram informados de que se tratava de um centro de desinfecção e eram apressados a tirar a roupa. Em menos de 1 hora, eram conduzidos por um corredor estreito, o caminho para o céu, que terminava nas câmaras de gás. Ali, motores de tanques soviéticos produziam o gás letal. Em pouco mais de 1 ano, Sobibor matou umas 250 mil pessoas. Treblinka, inaugurado em julho de 1942, foi o último e o mais mortífero dos 3. Construído perto de Varsóvia, a sua função principal era eliminar os judeus do gueto da capital. O comandante Irmfried Eberl quis demonstrar eficiência e começou a operar sem ter capacidade suficiente. Depressa, os corpos se acumulavam nas plataformas e os comboios ficavam detidos por dias. O fedor era insuportável. O caos levou à sua destituição e ao redesenho completo do campo, com novas câmaras maiores e um sistema de cremação ao ar livre. Sob a direção de Stangl, Treblinka alcançou um ritmo de matança de 6.000 pessoas diárias. Os comboios chegavam da Polônia, Alemanha, Áustria, Grécia e outros países ocupados, selados e sem comida nem água. A maioria dos passageiros morria asfixiada antes de chegar. Os que sobreviviam eram enviados diretamente para as câmaras. O desenho destes campos era funcional. Cada secção tinha uma tarefa específica: chegada, seleção, despojo, execução e eliminação de restos. Os vagões selados entravam no recinto e paravam em frente a uma plataforma decorada com falsos cartazes de horários. Os prisioneiros eram obrigados a descer em filas, deixar as suas malas, separar-se por sexos e avançar para a zona de banhos. Ali, soldados ucranianos empurravam-nos para dentro das câmaras. Em questão de minutos, o silêncio impunha-se. Depois, os corpos eram arrastados para fossas ou cremados em estruturas de ferro e madeira.
Em Treblinka, inclusive se colocaram flores e cartazes para manter a ilusão de normalidade. Chelmno, no entanto, manteve os seus caminhões de gás. Os engenheiros tinham provado o método de monóxido de carbono direto do motor, um processo mais rudimentar, mas eficaz. No trajeto para o bosque, o movimento do veículo acelerava a asfixia. Ao chegar, os corpos eram descarregados sobre fossas abertas ou cremados. Os restos humanos amontoavam-se por camadas, misturados com madeira e gasolina. Diferentemente dos outros campos, Chelmno operava em completo isolamento e foi destruído e reconstruído 2 vezes, sempre em segredo. A transição do fuzilamento manual para o assassinato mecanizado foi rápida. O gás substituiu as balas e os comboios substituíram os pelotões. A morte converteu-se numa cadeia de montagem, com estações, horários e objetivos diários. Os campos da Operação Reinhard, Belzec, Sobibor e Treblinka foram verdadeiras fábricas de extermínio, criadas para executar o plano final de Hitler, eliminar por completo os judeus da Europa. No final de 1942, um relatório alemão interceptado pelos britânicos calculava 1.274.166 assassinatos nestes campos. Treblinka encabeçava a lista, seguido por Belzec e Sobibor. Em paralelo, Auschwitz começou a sua expansão. Até então tinha funcionado como campo de concentração, mas com a construção de Birkenau e os seus 4 crematórios, transformou-se no maior centro de extermínio do regime. O seu comandante, Rudolf Höss, aplicou as lições de Treblinka e adotou um novo gás, Zyklon B, um pesticida de ácido prússico em cristais que matava mais rápido. Cada câmara podia conter 2.000 pessoas e o processo demorava menos de 15 minutos. Os corpos eram depois queimados em fornos e os ossos triturados em moinhos elétricos. As fábricas de morte foram o resultado de uma evolução planificada. O que começou como experimentos com doentes mentais em hospitais, terminou com comboios carregados de famílias inteiras cruzando a Europa para uma morte segura. O processo combinou burocracia, transporte, tecnologia e engano. As vítimas nunca sabiam o que as esperava até o último momento. Cada campo representou uma fase de aperfeiçoamento. Chelmno, o protótipo; Belzec, o modelo; Sobibor, a réplica; Treblinka, a culminação; Auschwitz, a maquinaria definitiva. Em todos, o mesmo princípio: converter o assassinato num ato industrial. A transição estava completa. Os bosques do leste tinham sido substituídos por complexos com gás, crematórios e carres. Já não era necessário disparar contra ninguém. A morte chegava em silêncio, dentro de muros selados e com precisão de fábrica. Medicina assassina, médicos nazis e ciência da morte. No sistema do Terceiro Reich, a medicina deixou de ser uma profissão dedicada a salvar vidas para converter-se num instrumento de morte. Os médicos nazis desempenharam um papel essencial no projeto de extermínio, combinando a autoridade científica com obediência política. Desde os primeiros anos do regime, a ideia de higiene racial transformou a saúde pública numa ferramenta de controlo biológico. A Action T4, o programa de eutanásia iniciado em 1939, foi a sua primeira grande aplicação. Dirigido por Philip Bowler e o Dr. Karl Brandt, eliminou mais de 70.000 pessoas consideradas vidas indignas de ser vividas, doentes mentais, deficientes e pacientes crônicos. Os médicos assinavam formulários que marcavam com uma cruz vermelha o destino de cada doente. Nas clínicas, usavam-se injeções letais de morfina ou câmaras de gás camufladas como chuveiros. Este sistema não só aperfeiçoou os métodos técnicos de assassinato, como também treinou o pessoal que depois seria transferido para os campos. O modelo de eutanásia serviu como base do extermínio em massa. Quando começaram as deportações de judeus, vários dos médicos do T4 foram reatribuídos a lugares como Auschwitz, Dachau e Ravensbrück. Ali aplicaram as mesmas práticas sob uma nova linguagem: seleção, tratamento especial, desinfecção. Nas rampas de chegada, os comboios paravam e um grupo de doutores decidia, com um gesto da mão, quem viveria umas horas mais e quem morreria de imediato. Essa era a chamada seleção médica. Os mais fortes eram enviados para trabalhos forçados. Anciãos, doentes, mulheres grávidas e crianças eram dirigidos diretamente para as câmaras de gás. O Dr. Joseph Mengele, célebre pela sua aparência impecável e a sua frieza, foi o mais conhecido destes médicos.
Com um sorriso e um movimento de bengala, decidia o destino de milhares de pessoas a cada dia. Dentro dos campos, a medicina converteu-se numa ciência da dor. Em Dachau, os experimentos buscavam medir os limites do corpo humano. Os prisioneiros eram submetidos a câmaras de pressão para estudar os efeitos da descompressão em pilotos. Outros eram congelados em tanques de água gelada para investigar a resistência ao frio. Os investigadores anotavam tempos e reações antes da morte. Em Ravensbrück, mulheres prisioneiras eram usadas em experimentos cirúrgicos sobre feridas infetadas ou transplantes de osso e músculo. Os procedimentos eram realizados sem anestesia e com instrumentos sujos. As vítimas sobreviventes ficavam mutiladas. Os relatórios resultantes eram enviados a institutos médicos como provas de avanços científicos. Nos documentos oficiais, chamavam-lhes operações experimentais. Em Auschwitz, os experimentos médicos alcançaram uma escala sem precedentes. Mengele e outros doutores, como Karl Klauberg e Horst Schumann, centraram-se na esterilização em massa. Klauberg injetava substâncias químicas nos úteros de mulheres judias para bloquear a fertilidade. Schumann usava radiação direta. A meta era criar um método rápido e barato para eliminar a capacidade reprodutiva sem matar o paciente de imediato. Milhares morreram entre dores insuportáveis ou ficaram com queimaduras internas. Outros foram usados como cobaias em testes de vacinas, transfusões cruzadas ou resistência a doenças infecciosas. Cada morte era registrada com precisão: hora, dose, temperatura. Nos laboratórios, os corpos serviam para estudos anatômicos e dissecações. Depois, eram enviados para o crematório. Os médicos também participaram diretamente nos assassinatos cotidianos. Nas enfermarias de Auschwitz e Mauthausen, praticavam-se injeções letais de fenol diretamente no coração. Bastavam uns poucos mililitros para provocar uma morte instantânea. Os prisioneiros que não podiam trabalhar, os doentes graves ou os que mostravam debilidade eram retirados do registro mediante este método. O Dr. Friedrich Entres, em Auschwitz, assinou milhares de certificados de óbito falsos, indicando causas naturais. Nos crematórios, outros doutores supervisionavam a queima de corpos, verificando a eficácia dos fornos e controlando a recolha de dentes de ouro. A precisão médica aplicava-se à gestão do cadáver. A organização do assassinato médico era meticulosa. Cada campo tinha uma estrutura hierárquica: médicos-chefes, ajudantes, assistentes e prisioneiros enfermeiros. Os relatórios médicos eram usados para justificar execuções. Os doutores não precisavam de ordens diretas. Conheciam o objetivo e executavam-no como parte do dever profissional. Nos hospitais do Reich, a eutanásia seguiu ativa em segredo, mesmo depois da sua suspensão oficial em 1941. Os médicos continuaram a matar crianças e doentes com sobredosagem de medicamentos ou inanição. Em muitos casos, familiares recebiam cartas notificando uma morte por pneumonia ou insuficiência cardíaca, enquanto os corpos eram cremados para impedir exames posteriores. Os experimentos de campo serviram, além disso, para provar técnicas que depois seriam aplicadas na frente. Em Dachau, os testes de hipoxia ajudaram a melhorar o equipamento de voo da Luftwaffe. Em Ravensbrück, os experimentos sobre gangrena e antibióticos foram apresentados como avanços médicos. Em Buchenwald, injetaram-se vírus de febre tifoide a prisioneiros para estudar vacinas. Em todos os casos, os resultados eram comunicados a universidades e centros de investigação com linguagem científica, omitindo a origem das amostras. Os corpos das vítimas eram queimados ou enterrados em fossas comuns e os seus restos usados em aulas de anatomia. O sistema médico nazi converteu o conhecimento científico em instrumento de extermínio. Os doutores não atuavam como sádicos isolados, mas sim como funcionários integrados na maquinaria estatal. O juramento hipocrático foi substituído pela lealdade ao Führer. Em cada campo, a linguagem médica servia para disfarçar o assassinato. Seleção significava execução. Tratamento queria dizer gás ou injeção. Autópsia era só uma revisão antes da cremação. Os hospitais, clínicas e laboratórios converteram-se em extensões da ideologia racial. A medicina do Reich não procurava curar o indivíduo, mas sim preservar a pureza do corpo nacional. No final da guerra, os julgamentos de Nuremberg revelaram a magnitude do crime médico.
Os documentos dos próprios nazis demonstraram que as ordens, protocolos e resultados tinham sido arquivados com precisão científica. Nenhuma das vítimas tinha sido tratada como ser humano. Todas foram reduzidas a material experimental. As cinzas que saíam dos fornos de Auschwitz, Dachau e Ravensbrück não eram só o resultado das câmaras de gás, mas também dos laboratórios e salas de cirurgia que tinham convertido a ciência numa arma. A medicina nazi não foi um desvio, foi uma política de Estado executada com bata branca e estetoscópio ao serviço da morte. Gás, fogo e cinzas, a tecnologia do assassinato. Em Auschwitz-Birkenau, a morte converteu-se num processo técnico calculado com precisão. As câmaras de gás e os crematórios não foram improvisações, mas sim construções planificadas por engenheiros e arquitetos sob ordens das SS. Entre 1942 e 1943, o campo foi redesenhado para albergar instalações permanentes capazes de eliminar milhares de pessoas por dia. Os complexos conhecidos como crematórios 2, 3, 4 e 5 combinavam caves com vestiários, câmaras de gás herméticas e fornos sobre o nível do solo conectados por elevadores. O arquiteto Walter de Jaco e a empresa Topf e Söhne desenharam os sistemas de ventilação, fornos e condutas de fumo que permitiriam um ciclo contínuo de assassinato e eliminação de corpos. O gás empregado era o Zyklon B, um pesticida composto por cianeto de hidrogênio impregnado em cristais porosos. Ao contato com o ar, libertava um gás letal que atacava o sistema nervoso. Em Auschwitz, os SS vertiam as latas do produto por aberturas do teto das câmaras ou por condutas laterais. Uma vez fechadas as portas herméticas, o gás expandia-se em questão de segundos. As vítimas, amontoadas e nuas, demoravam entre 10 e 15 minutos a morrer. Os gritos ouviam-se através das paredes, até que o silêncio marcava o final. Depois, ativavam-se os ventiladores para purgar o ar antes de abrir as comportas. O processo era sempre o mesmo. Os comboios chegavam à rampa de Birkenau e os prisioneiros eram divididos por médicos das SS. Os aptos para trabalhar eram enviados para os barracões. O resto era conduzido para as caves dos crematórios, disfarçadas como salas de duche. Nas paredes tinham sido colocadas falsas duchas. No teto, aberturas quadradas cobertas com grades de ferro permitiam introduzir o gás. De cima, os SS vertiam as latas de Zyklon B e fechavam as tampas. Em poucos minutos, o chão cobria-se de corpos amontoados. Os primeiros a morrer eram os mais próximos das aberturas. Os demais caíam uns sobre os outros, formando montes de 3 e 4 metros de altura. Quando o ar era seguro, entravam os Sonderkommandos, grupos de prisioneiros obrigados a manejar os cadáveres. O seu trabalho consistia em desenganchar os corpos entrelaçados, cortar o cabelo das mulheres, extrair dentes de ouro e revistar os orifícios em busca de joias ou dinheiro oculto. Depois, carregavam os corpos em elevadores ou carros sobre carris que os conduziam aos fornos. Os Sonderkommandos trabalhavam sob ameaça de morte e eram substituídos a cada poucos meses para evitar testemunhas. Nos relatórios internos, eram mencionados como unidades especiais de limpeza. Os fornos crematórios funcionavam sem descanso. Cada unidade tinha entre 6 e 8 bocas alimentadas com coque. Os fornos dos crematórios segundo e terceiro podiam incinerar até 1.440 corpos ao dia cada um. Os técnicos da Topf e Söhne tinham desenvolvido sistemas de ventilação que aceleravam a combustão. Os corpos introduziam-se em grupos de 3 ou 4, aproveitando a gordura humana como combustível adicional. Nos períodos de maior afluência, especialmente durante a deportação de judeus húngaros em 1944, construíram-se fossas de incineração ao ar livre atrás dos crematórios. Ali se atiravam os cadáveres diretamente para o fogo alimentado com madeira e gasolina. O cheiro era constante. As chaminés lançavam fumo espesso dia e noite. Os fornos trabalhavam em turnos de 12 horas, e o calor era tão intenso que os muros rachavam. Os SS levavam registros detalhados das quantidades incineradas. Quando os fornos não bastavam, recorria-se às fossas, onde os corpos eram empilhados por camadas, carne, lenha, gasolina. Os Sonderkommandos removiam as pilhas com ganchos de ferro e recolhiam os ossos que não se tinham queimado de todo. Depois trituravam-nos com maços ou passavam-nos por moinhos elétricos. As cinzas eram atiradas para os rios Sola e Vístula, ou espalhadas em campos próximos.
O Zyklon B era armazenado em depósitos vigiados e entregue em contentores metálicos selados. A empresa Degesh, filial da IG Farben, era a fornecedora principal. O produto era transportado em caixas com etiquetas de segurança e utilizado sob supervisão de oficiais das SS. O fornecimento era regular e registrado como uso de desinfecção, um eufemismo para ocultar a sua função real. Nos manuais técnicos, especificava-se a quantidade necessária por metro cúbico, 6 gramas por pessoa. Os encarregados do procedimento usavam máscaras de gás e esperavam que o ar se purificasse antes de entrar na câmara. Todo o processo era cronometrado. Os Sonderkommandos trabalhavam em condições inumanas. Muitos deles sabiam que seriam assassinados quando já não fossem úteis. Dormiam perto dos crematórios e comiam restos encontrados entre os pertences das vítimas. Alguns escreveram testemunhos em folhas ocultas nos muros ou enterradas perto das câmaras. Nesses textos, descreviam o ritmo constante do trabalho: abrir as portas, tirar os corpos, cortar o cabelo, classificar as próteses dentárias, limpar o chão e preparar a seguinte carga. A rotina era tão mecânica que o horror se tornou parte da normalidade. Os crematórios estavam desenhados como fábricas. Cada parte tinha uma função precisa: os vestiários, as câmaras, os montacargas, os fornos e as chaminés. Os engenheiros preocupavam-se com o rendimento térmico e a eficiência do combustível. O objetivo era manter uma operação contínua sem interrupções. Nos planos da Topfisane, os crematórios eram descritos como instalações de eliminação de resíduos humanos. Os técnicos competiam por melhorar a velocidade de incineração. A industrialização do assassinato alcançou a sua máxima expressão nesses edifícios de tijolo e aço. Os corpos convertiam-se em fumo e pó em questão de horas. As cinzas eram passadas por peneira para separar os fragmentos de osso, que eram moídos até ficarem reduzidos a pó fino. Nos dias de grande atividade, o chão cobria-se de uma camada cinzenta que o vento arrastava para o campo. As testemunhas falavam de um cheiro doce e pesado que impregnava o ar. Os rios próximos tornaram-se turvos pelas descargas constantes. O processo era tão meticuloso que os crematórios tinham contadores para registrar o número de fornadas e partes de reposição para evitar interrupções. O sistema de gás e fogo foi a culminação técnica do genocídio. Nenhum outro método combinou com tanta precisão a química, a arquitetura e a engenharia. Tudo estava pensado para manter o ciclo sem contato humano direto. O gás matava, o ventilador limpava, os prisioneiros carregavam, o forno destruía. Os documentos internos do campo registravam tempos, consumos e reparações como se tratasse de uma fábrica ordinária. Em Auschwitz-Birkenau, a morte foi medida em capacidade e eficiência e toneladas de cinza. Aquela tecnologia converteu o assassinato numa tarefa de produção, onde os corpos eram tratados como matéria a eliminar e o fumo como a sua única saída para o mundo. Chelmno, o protótipo que converteu veículos em câmaras letais. Em dezembro de 1941, antes de existirem câmaras de gás fixas, o regime nazi inaugurou no povoado polaco de Chelmno um sistema móvel de extermínio que combinava discrição, velocidade e total anonimato. O lugar era um castelo antigo convertido em base de operações. À primeira vista, não parecia um campo de concentração. Não havia arames farpados nem torres de vigilância. Mas atrás dos seus muros começou o primeiro experimento de assassinato sistemático mediante caminhões de gás, um método que usava os gases de escape dos motores para matar quem era transportado no seu interior. Sob a direção do SS Herbert Lange, o processo foi provado, ajustado e aperfeiçoado até se converter num modelo de eficiência mortal. As vítimas provinham do gueto de Łódź e de pequenas comunidades judaicas do Wartegau. Eram convocadas sob a promessa de uma transferência para leste para trabalhos agrícolas. Ao chegar a Chelmno, eram recebidas por um grupo de SS uniformados que fingiam um controlo sanitário. No pátio do castelo, pedia-se-lhes para entregar os seus pertences, tirar a roupa e passar para uma suposta sala de desinfecção. Os guardas conduziam-nas depois para a parte traseira, onde esperavam os veículos cinzentos do tipo Magirus Deutz e Sauerwagen, adaptados para funcionar como câmaras de gás móveis. Em vez de transportar passageiros, o compartimento traseiro estava selado hermeticamente e conectado com um tubo que desviava o escape do motor.
Quando a porta metálica se fechava, o condutor arrancava o veículo e o gás de monóxido de carbono começava a encher o espaço. O trajeto para o bosque de Rzeszów, a uns 5 quilômetros de distância, durava entre 10 e 15 minutos. Durante esse tempo, o movimento do caminhão agitava o ar envenenado, acelerando a asfixia. Ao chegar ao lugar, os prisioneiros do Sonderkommando, compostos por jovens judeus obrigados a colaborar, abriam as portas. Os corpos caíam ao chão sem vida. Os guardas arrastavam-nos pelas pernas e empilhavam-nos perto de fossas abertas previamente por trabalhadores locais. Os condutores regressavam de imediato ao castelo para carregar o seguinte grupo. Num só dia, podiam realizar até 10 viagens por veículo. O bosque funcionava como uma linha de produção. Chegada, descarga, enterro. As fossas eram profundas, de até 3 metros, e enchiam-se rapidamente. No inverno, o chão gelado complicava o trabalho, e os corpos amontoavam-se sem ordem. Com o tempo, o peso das camadas superiores fazia com que os cadáveres inferiores rebentassem, libertando gases que enchiam a terra. O cheiro estendia-se por quilômetros. Os aldeões das zonas vizinhas sabiam o que ocorria, mas evitavam aproximar-se. Nos dias ventosos, o ar estava impregnado de um cheiro azedo a combustível e decomposição. As árvores próximas cobriam-se de fuligem pelas cremações que, com o passar dos meses, substituíram os enterros. À medida que o número de vítimas aumentava, as autoridades nazis buscaram formas de ocultar os rastros. Em 1942, começaram a exumar as fossas para queimar os corpos ao ar livre. Construíram-se grelhas de ferro sobre blocos de cimento, onde se empilhavam cadáveres alternados com madeira e gasolina. Os restos eram reduzidos a cinzas e os ossos que ficavam eram moídos com maços ou triturados em moinhos improvisados. Os restos eram espalhados no bosque ou lançados ao rio Ner. As fogueiras ardiam dia e noite e o fumo era visível dos povoados próximos. Para dissimular, os SS colocaram barreiras de ramos e lonas. Os trabalhadores do Sonderkommando, que realizavam as tarefas, eram executados periodicamente para eliminar testemunhas. O procedimento estava documentado em relatórios internos. Os oficiais registravam o número de transportes, a quantidade de vítimas e o rendimento dos caminhões. Os veículos eram revistos por mecânicos do serviço Kraftfahrzeugwerkstatt para assegurar que o gás se desviasse corretamente. O motor devia manter-se ligado durante todo o percurso para garantir uma concentração letal. Calculava-se uma média de 50 a 60 pessoas por carga, dependendo do tamanho do caminhão. Os SS Lange e Botman, responsáveis pelo campo, supervisionavam cada operação e realizavam testes para melhorar a estanqueidade dos compartimentos. As atas incluíam observações técnicas, como melhorar a ventilação do motor ou reforçar a soldadura da porta traseira. O assassinato era tratado como um problema mecânico que requeria otimização. O bosque de Rzeszów transformou-se numa extensão do campo. Ali, construíram-se rampas para descarregar os corpos e caminhos que conectavam as fossas. As árvores foram derrubadas para ampliar as zonas de enterro, e os ramos sobrantes eram usados para cobrir os montículos. Os prisioneiros eram forçados a estender camadas de cal viva para reduzir o cheiro. No entanto, os gases de decomposição continuavam a infiltrar-se. No verão, as fossas exalavam vapores que os trabalhadores descreviam como insuportáveis. Os guardas pulverizavam desinfetantes e gasolina para manter a área sob controle sanitário. Todo o lugar converteu-se numa fábrica de morte ao ar livre. Os prisioneiros que trabalhavam no Sonderkommando de Chelmno viviam isolados num acampamento temporário dentro do bosque. Dormiam em barracas improvisadas e sabiam que o seu destino era o mesmo que o das vítimas. Muitos tentaram escapar, mas quase nenhum o conseguiu. Um dos poucos sobreviventes, Slama Weiner, conseguiu fugir em janeiro de 1942 e contar o que tinha visto: os caminhões, as fossas e os montes de roupa amontoada no castelo. O seu testemunho foi uma das primeiras provas diretas do sistema de extermínio em marcha. Mais tarde, durante os julgamentos do pós-guerra, outros ex-membros da polícia alemã confirmaram os detalhes do seu relato. O campo operou em 2 fases. A primeira, de dezembro de 1941 a março de 1943, e a segunda, de junho de 1944 a janeiro de 1945, quando foi reaberto para eliminar os últimos judeus do gueto de Łódź.
No total, estima-se que mais de 150 mil pessoas foram assassinadas em Chelmno. Na sua maioria, judeus polacos, mas também ciganos e prisioneiros soviéticos. Durante a segunda fase, os SS ordenaram exumar as antigas fossas e queimar os restos para apagar qualquer evidência. Os caminhões de gás seguiam a ser o método principal, embora alguns grupos fossem fuzilados diretamente para poupar combustível. Quando o exército soviético se aproximou, os alemães destruíram o castelo, queimaram os documentos e executaram os prisioneiros restantes. Diferentemente de outros campos, Chelmno não tinha fornos nem câmaras de gás subterrâneas. Era um sistema móvel, desenhado para desaparecer sem deixar rastros. As vítimas não entravam por portões nem passavam por seleções médicas. Eram recolhidas, transportadas e eliminadas no mesmo dia. Os caminhões de gás representaram a transição entre os fuzilamentos do leste e as câmaras fixas de Auschwitz e Treblinka. Neles, o assassinato tornou-se completamente mecânico. Uma cabine selada, um motor em marcha e um bosque convertido em cemitério. As fossas de Rzushov ficaram como testemunhas silenciosas dessa etapa do genocídio em que a morte viajava sobre rodas, e o bosque foi a primeira fábrica móvel de extermínio do século. Operação 1005. Apagar os corpos para apagar a evidência do crime. Entre 1942 e 1944, o Terceiro Reich empreendeu uma operação secreta para eliminar toda a evidência material do genocídio. Levava o nome de código Operação 1005, idealizada pelo SS Paul Blobel, o mesmo que tinha supervisionado a matança de Babi Yar. A sua missão era apagar milhões de cadáveres enterrados em fossas por toda a Europa de Leste. A ordem de Himmler foi clara. Nenhum corpo devia ficar como prova. As unidades do Sonderkommando 1005 seguiram o rastro dos Einsatzgruppen, desenterrando os corpos e reduzindo-os a cinzas. O procedimento era metódico. Primeiro, os prisioneiros, quase sempre judeus ou soviéticos, cavavam até as fossas massivas onde jaziam as vítimas. Depois, extraíam os cadáveres com ganchos e cordas. Os corpos, já em avançado estado de decomposição, eram colocados em estruturas metálicas ou de carris de comboio, intercalados com camadas de madeira e regados com gasolina. A combustão durava horas, e o calor alcançava tal intensidade que derretia o metal das grelhas. Este sistema, desenvolvido por Blobel, foi o modelo replicado depois nos campos de extermínio, desde Treblinka até Auschwitz. Os fragmentos eram pulverizados até obter um pó branco conhecido como farinha de ossos. Este resíduo era colocado em sacos e transportado em caminhões durante a noite. Várias testemunhas, como o camponês Franciszek Kazmierski, declararam ter visto os guardas atirar os sacos de uma ponte para o rio Ner, enquanto outros os espalhavam sobre a terra como se fossem fertilizante. Nas zonas onde se espalharam as cinzas, a vegetação crescia com um verde mais intenso, como o constatou uma investigação polaca posterior. O Sonderkommando de Auschwitz, segundo testemunhos recolhidos por Lawrence Rees e Robert J. Lifton, realizava um processo similar. Os restos cremados eram triturados e dispersados com o mesmo propósito de apagar rastros físicos do crime. Parte das cinzas também era utilizada como enchimento em caminhos internos do campo. Os prisioneiros encarregados destas tarefas trabalhavam 12 horas diárias, entre o fumo, o fedor e as chamas constantes. Quando os fornos não bastavam, os corpos incineravam-se em fossas ao ar livre, alimentadas com madeira e gordura humana que fluía das camadas inferiores para manter o fogo. O controle do processo era rigoroso. Os relatórios do Sonderkommando 1005 enviavam cifras cifradas a Berlim. O número de nuvens representava as fossas abertas, e a altura da chuva equivalia à quantidade de corpos queimados. As ordens incluíam que não ficasse nenhuma evidência, nem ossos, nem documentos, nem testemunhas. Os próprios prisioneiros que realizavam o trabalho eram executados ao concluir as cremações. No povoado ucraniano de Voskresenskoye, os alemães encerraram os trabalhadores num galinheiro, regaram-no com gasolina e incendiaram-no para eliminar os últimos testemunhos do operativo. À medida que o Exército Vermelho avançava, as unidades de Blobel deslocavam-se para o oeste, destruindo as fossas na Ucrânia, Polônia e Bielorrússia. Os moradores recordavam o fumo denso e o cheiro que os obrigava a abandonar as suas casas. Em lugares como Belzec,
reutilizaram-se máquinas agrícolas para ventilar as cinzas, substituindo os grãos de trigo por restos humanos, numa grotesca imagem de industrialização do encobrimento. As operações de exumação e cremação continuaram até ao final de 1944. Em Auschwitz, os fornos e fossas abertas trabalhavam dia e noite. Em Chelmno, os caminhões noturnos seguiam a atirar ossos moídos ao rio enquanto os últimos prisioneiros eram executados. Nos arredores de Sobibor e Treblinka, os corpos foram queimados sobre grelhas feitas com carris de comboio. As cinzas misturadas com terra foram dispersadas com pás ou usadas para cobrir os caminhos de acesso. A Operação 1005 não foi só uma estratégia de ocultação, mas sim a continuação técnica do assassinato. Os corpos que não tinham sido destruídos durante a matança foram finalmente reduzidos a pó. Os alemães buscaram apagar não só a vida das suas vítimas, mas também a sua existência física. Nas palavras do sacerdote Patrick Desbois, a guerra dos nazis estendeu-se até aos mortos, uma guerra contra os cadáveres onde os fornos e as fossas arderam uma segunda vez, já não para matar, mas para fazer desaparecer toda a prova do ocorrido. Assim terminou o ciclo do extermínio. As balas, o gás e o fogo tinham cumprido o seu propósito. A última tarefa foi o esquecimento. Mas os testemunhos dos poucos sobreviventes do Sonderkommando, os camponeses que viram o fumo e os documentos achados após a guerra, permitiram reconstruir o destino final daqueles corpos. Foram desenterrados, queimados, moídos e atirados ao vento, como se inclusivamente a memória dos mortos tivesse sido condenada a desaparecer.